O tema de hoje é Libertos pelo Sangue de Cristo. Já ouvimos louvores, ouvimos hinos, corinhos, pregações que falam sobre o poder que há no sangue de Cristo. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, esses 2 dias, hoje e amanhã. Mas hoje eu quero falar sobre a liberdade que o sangue de Cristo nos trouxe. Lá em Apocalipse, lá no capítulo 1, no versículo 5, vai dizer assim: E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Olha o que o texto está dizendo. Que Jesus derramou seu sangue para nos libertar dos nossos pecados. Nós somos libertos do poder do pecado através do sangue de Jesus. Olha que algo maravilhoso está sendo dito nesse texto. Então nós somos libertos pelo sangue de Cristo. O sangue dele trouxe em nós uma liberdade. Eu quero que você entenda. Por que Cristo teve que derramar o seu sangue? Eu queria discorrer um pouco na Bíblia para a gente entender. Lá em Gênesis, lá no capítulo 3, Gênesis, no capítulo 3, lá no versículo 21, o que aconteceu? Adão e Eva, após desobedecerem a Deus e comerem do fruto da árvore que não era para comer. Naquele momento que eles comeram, Deus apareceu no jardim e eles se esconderam. E quando Deus encontrou, eles estavam nus, na verdade cobertos com folhas de figueira. E aí Deus os confrontou e falou assim: olha, por que vocês estão escondendo? Ah, porque nós comemos da árvore. O Senhor me impediu, o Senhor nos proibiu de comer. E aí Deus falou assim: mas por que vocês comeram? E aí eles contam toda aquela história. A mulher fala: a serpente me enganou. O homem fala: a mulher me deu para comer. E aí Deus começa agora a declarar sua sentença. Mas Deus ele fez algo, mostrando para o homem que quando houvesse pecado havia um jeito de resolver o problema. O que a palavra diz? Deus falou assim: olha, o dia que vocês comerem desse fruto, vocês morrerão. Adão e Eva comeram, mas eles não morreram fisicamente. Houve uma morte espiritual, o espírito deles morreu diante de Deus, de maneira que eles perderam a comunhão, o contato com Deus. E aí Deus desce na terra e agora ele faz algo. Para que eles não morressem fisicamente, Deus faz uma troca. Em Gênesis capítulo 3, versículo 21, diz assim: E fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Para que Adão e Eva pudessem continuar vivendo, Deus teve que matar um animal. Deus teve que matar um cordeiro. E desse cordeiro ele fez ali túnicas para Adão e para sua mulher Eva. Então foi necessário que alguém morresse no lugar deles. Isso apontava para Cristo. Apontava para aquilo que o Senhor deveria fazer e havia de fazer na frente. Onde ele morreria em nosso lugar, morreria por nós, por causa dos nossos pecados e das nossas transgressões. Lá em Hebreus, nós temos um texto aí poderoso em Hebreus, lá no capítulo 9, no versículo 22, que vai dizer assim: Com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão ou perdão de pecados. O que o texto está dizendo? Que quase todas as coisas segundo a lei vão ser purificadas com sangue, mas se não houver derramamento de sangue, não existe a remissão de pecados. Então, quando o homem pecou lá no Éden, lá no jardim, Deus instituiu que haveria que ter uma substituição, alguém teria que morrer no lugar. Então, para que o homem não morresse, a partir daquele momento começaram a se fazer sacrifícios de animais. Alguém tinha que morrer, matava-se o animal. Mas aquele animal, aquele cordeiro, aquele carneiro, era um símbolo que representava Cristo, que haveria de ser sacrificado depois. Quando o Senhor instituiu a lei ali para o povo de Israel, lá em Êxodo, lá no capítulo 29, lá no versículo 36, ele vai dizer assim: Também a cada dia prepararás um novilho para oferta pelo pecado, para as expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação por ele mediante oferta pelo pecado, e o ungirás para consagrá-lo. Então nós temos um texto aqui que está dizendo que cada dia, dia após dia,
dia após dia, deveria um animal ser morto para que houvesse purificação dos utensílios ali do tabernáculo e para que as pessoas que pecaram deveriam apresentar um animal para que a culpa delas fosse expiada, para que o pecado delas fosse coberto. Mas a Bíblia declara que aquilo que eles faziam não tinha como perdoar pecado. Apenas cobria, apenas tampava. Então foi necessário que viesse alguém perfeito. Alguém perfeito que somente viesse do céu, porque não tinha homem nenhum nessa terra. A Bíblia diz que Deus olhou para a terra e não viu nenhum homem justo. Então ele enviou o seu Filho de maneira perfeita, para que ele fosse o substituto do homem, para que ele morresse no lugar do homem e derramasse o seu sangue, para nos libertar do pecado, nos libertar do poder do pecado. Lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 18, vai dizer assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais os legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Olha o que o texto está dizendo. Que nós fomos resgatados, nós somos libertos do poder do diabo, do poder do pecado, através do sangue de Cristo. Não foi com prata, não foi com ouro, mas foi com o sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito, sem mancha, sem mácula, perfeito, que morreu por mim e morreu por você. Jesus morreu por tua causa, para que você fosse liberto do poder das trevas, liberto do poder do pecado. Quem está mais revoltado com isso é Satanás, porque ele não pode mais contra a tua vida quando você está debaixo do sangue de Cristo. Quando você lava suas vestes no sangue do Cordeiro, você está protegido. Lá em Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 9, vai dizer assim: e entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Olha o que esse cântico aqui que está sendo entoado no céu está dizendo. Que Cristo, com o seu sangue, ele comprou para Deus os homens de toda tribo, povo, língua e nação. O sangue de Cristo nos comprou de volta para Deus. Nos comprou da nossa fútil maneira de viver. Nos comprou do poder das trevas, do poder de Satanás, para o reino do Filho da Luz, para o reino do Senhor. Então, queridos, há poder no sangue do Senhor. O sangue de Cristo nos liberta do poder do pecado. Ele nos liberta do poder das trevas. Ele nos liberta e nos purifica de todo o pecado. Deixa o Senhor cobrir a tua vida com o sangue dele. Amém? Eu quero orar por você e pela sua família nesse momento. Pai, eu quero entregar em tuas mãos e apresentar em tuas mãos o meu irmão, a minha irmã. Eu quero clamar em favor da vida deles. Pai, que o sangue do Senhor Jesus venha cobrir sobre cada um deles. Que eles sejam lavados, limpos pelo sangue puro do Senhor que foi derramado naquela cruz. O sangue que foi derramado, que nos liberta do pecado, nos liberta do poder das trevas, nos transforma em novidade de vida, nos comprou e nos fez reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra por causa do sacrifício que o Senhor fez daquela cruz. Pai, nos ajuda. Espírito Santo nos ajuda a vivermos de maneira digna do Senhor pela qual nós somos comprados. O apóstolo Pedro declarou que nós não fomos comprados com prata ou com ouro, mas pelo sangue precioso do Senhor Jesus. Ele nos comprou para que nós vivamos uma vida de integridade, uma vida de santidade, uma vida de retidão, uma vida que manifeste a tua glória aqui nessa terra. Eu oro por essa casa e por essa família, que haja do Senhor uma vida transformada, que cada ente querido dessa família seja transformado, liberto, lavado, remido pelo sangue de Cristo, que foi derramado por cada um deles, por cada um de nós. Eu agradeço pelo teu amor, Pai, demonstrado na cruz do Calvário ao entregar o teu Filho Jesus. Eu te agradeço, Senhor Jesus, por ter morrido por nós naquela cruz. Eu te agradeço pela tua bondade, fidelidade. Amém, querido.